Semana J+. Oferecimento. Novo WhatsApp West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. Planalto Norte chega a 4.000 casos ativos de Covid-19. A doença matou 8 pessoas nesta semana na região. 4 só em Papanduva. Por 4 votos a 2, Câmara de Bela Vista do Toldo mantém mandato de vereador preso. Canoinense assassinado enquanto dormia em Arapari. Acidente envolvendo caminhão e carro deixa um morto na BR-280 em Irineópolis. Em São Bento do Sul, um motociclista canoinense morreu ao colidir contra um caminhão. E ainda, a região urbana de Bela Vista do Toldo tem agora entrega ao domicílio dos Correios. Estes são os destaques do Semana J+. Fique com a gente! A escalada da pandemia de Covid-19 continua aqui no Planalto Norte. Segue aumentando o número de casos ativos em todas as cidades da região. Isso que muita gente está com dificuldade para fazer o teste. Na segunda semana de janeiro, para você ter uma ideia, eram cerca de 1.500 casos oficialmente identificados nas 10 cidades do Planalto Norte. Você viu isso aqui no Semana J+. Semana passada a gente te mostrou que eram 2.700 casos. Mas nesta semana, esse número chegou a quase 4.000 casos. 8 mortes foram registradas nessa semana. Vamos ao mapa. Porto União está com 802 casos ativos da doença e computou mais uma morte nesta semana, chegando a 98 óbitos. Irineópolis tem 74 casos ativos e 14 mortes, uma a mais registrada nesta semana. Canoinhas está com 429 casos ativos e segue com 153 mortes. A última ocorreu em novembro do ano passado. Bela Vista do Toldo tem 79 casos ativos e segue com 6 mortes, nenhuma registrada nesta semana. Major Vieira tem 42 casos ativos de Covid e segue com 8 mortes, nenhuma registrada nesta semana. Três Barras computou mais 2 mortes nesta semana, está com 72 mortes registradas desde o início da pandemia e tem 249 casos ativos da doença. Monte Castelo tem 172 casos ativos da doença e 25 mortes registradas desde o início da pandemia, nenhuma nesta semana. Papanduva está com 380 casos ativos da doença e registrou 4 mortes nesta semana, está com 51 mortes no total desde o início da pandemia. Mafra lidera o número de casos ativos, são 1.413 e tem até o momento 135 mortes registradas, nenhuma nesta semana. Por fim, Itaiópolis tem 209 casos ativos de Covid e 54 mortes desde o início da pandemia, nenhuma registrada nesta semana. Sempre é bom lembrar, que esses números não refletem necessariamente a realidade. O baixo número de casos ativos aqui em Canoinhas, se comparado à Mafra, por exemplo, pode ser o reflexo da dificuldade em se fazer o exame. Até porque, na rede pública, apenas casos graves estão sendo testados na Central Covid. Agora, começa a preocupar o aumento do número de mortos. Da semana passada, foram 2 pessoas e neste foram 8 mortes registradas. Também e o número de internados tem subido. A UTI Covid do Hospital Santa Cruz estava com 7 internados na sexta. Para se ter uma ideia do avanço dessa nova fase da pandemia, aumentou em 100% de um dia para o outro, nessa semana, a taxa de ocupação da UTI Covid aqui de Canoinhas. E vem aí mais uma preocupação, a falta de remédios para tratar sintomas respiratórios nas farmácias. O aumento no número de casos de gripe e doenças respiratórias aumentou a procura por medicamentos. Logo, as prateleiras das farmácias começaram a sentir a escassez de alguns remédios. Juntamente com o aumento dos casos gripais, também veio o final de ano que muitos laboratórios entraram em recesso. Então parou a venda e parou a fabricação. Muito se fala sobre a ausência de testes para diagnosticar Covid-19 frente à onda de casos que se alarmou no fim do mês de dezembro. Contudo, outros produtos também estão em falta. Um exemplo são os remédios utilizados para tratar gripes e doenças respiratórias. Tem bastante antigripal, xarope tem de muitas substâncias, princípios ativos que estão em falta hoje, que o médico prescreve e o cliente acaba chegando aqui na farmácia e não encontra. Mas é pela falta da fabricação. Sim. A gente não está conseguindo encontrar para repor. E próprios medicamentos anti-inflamatórios para dor e febre também estão começando a ficar mais escassos na região.
O farmacêutico William explica que a escassez afeta diretamente no tratamento dos sintomas das doenças respiratórias. Sentiu um início de falta de ar, tosse, febre intensa, cansaço, já é um motivo a mais para você pensar, opa, tem alguma coisa de errado com o meu organismo. Então o que acontece? A febre ela vem para dar um sinal que alguma coisa não está certa, que de fato é isso mesmo. Então, ocorrendo a febre, você já pode observar e vai ter que procurar ajuda. Os sintomas da gripe e do coronavírus são muito semelhantes e a falta de medicamentos utilizados para tratar essas doenças preocupa os farmacêuticos. A expectativa, no entanto, é de que depois do recesso dos laboratórios, o cenário se normalize. Alguns casos que falta o sal, né, que é o princípio ativo para a fabricação do produto. Mas, no modo geral, aos poucos vai normalizando. É que concentrou várias coisas uma vez só e houve essa ruptura no estoque de muita gente. Né? Outro efeito do alto número de casos de Covid aqui em Canoinhas é o afastamento de profissionais adoentados. O setor de confecção de carteiras de identidade aqui de Canoinhas, por exemplo, está fechado temporariamente por causa do alto número de servidores infectados. Neste domingo aqui o J+, traz uma reportagem que mostra como a falta de estrutura para atender casos suspeitos de Covid está afetando a vida dos canoinhas. Veja um trecho. O município de Canoinhas enfrenta uma explosão de casos de Covid-19. Com o fechamento da central Covid, os pacientes estão sendo atendidos em apenas 4 unidades de saúde. A maioria dos postos dos bairros estão fechados até o dia 2 de fevereiro devido ao recesso dos profissionais de saúde. Contudo, em menos de 15 dias, Canoinhas foi de 0 a 341 positivados com Covid. Sem estrutura adequada para separar pacientes com suspeita de Covid e adoentados por outras causas, os pacientes com outros problemas reclamam de ter de esperar atendimento junto com os casos suspeitos de Covid. Eu acho que está bem difícil, não só para gestante, mas para qualquer tipo de pessoas que está com medo de sair de casa, para atendimento com gestante, com idoso, com até esses problemas de depressão, ansiedade. Às vezes a gente fica em casa com medo de sair, com medo de se misturar por causa desse problema, por ter fechado essa área, né? Eu acho complicado, né? Por causa que aqui é uma área de pessoas com sintomas respiratórios, possíveis pessoas contaminadas, né? E ali tá meio que misturado, assim, tem criança, tem idoso, tem pessoas que não tem nada a ver com sintomas respiratórios e estão ali também esperando, né? Essa parte é complicada, eu acho que deveria realmente separar, ter um local somente para pessoas com sintomas, até para não disseminar mais o vírus, né? O canoinhense José Kotkowski Pinto, de 32 anos, foi executado enquanto dormia no bairro Colégio Agrícola, em Araquari. De acordo com o delegado Eduardo de Mendonça, em entrevista ao portal ND+, a vítima foi executada com mais de 10 tiros que atingiram pernas, abdômen e cabeça. Ele foi encontrado ainda na cama. Ainda de acordo com o delegado, um homem sozinho chegou por volta das 11 da noite de quinta-feira, invadiu a casa, matou o José e fugiu. A suspeita é de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. A Polícia Civil está investigando o caso para identificar e localizar o suspeito. Essa semana foi marcada por acidentes violentos aqui na região. Na terça-feira, o canoinhense Erivelton Fernando Reinaldi, de 32 anos, morreu em um acidente de trânsito em São Bento do Sul. O Fernando era casado, tinha 2 filhos, a mais nova tinha apenas 2 meses. Apaixonado por plantas, Fernando trabalhava no Planeja Cores, uma empresa aqui de Canoinhas, e se preparava para inaugurar uma filial dessa loja em São Bento do Sul. Segundo informações dos bombeiros, ele colidiu contra um caminhão na rodovia SC-418, na cidade de São Bento. Apesar de Fernando estar com capacete, o objeto se partiu em vários pedaços dada a violência da batida. Ele teria ido parar debaixo do caminhão e teria passado por cima do corpo dele. Também na tarde de sexta-feira, um motociclista com um veículo com placas de Canoinhas morreu ao colidir frontalmente contra um Honda Civic com placas de Pato Branco. Já na madrugada de sexta, Pedro Spire Neto, 67 anos, morreu ao colidir o Palio que dirigia contra um caminhão na BR-280 em Irineópolis. O acidente aconteceu próximo ao trevo de acesso à localidade de Colônia Escada. O corpo de Pedro ficou preso às ferragens e já sem vida. Ele sofreu um ferimento perfurante no crânio e várias fraturas nas pernas. Em São Mateus do Sul,
Arno Sen, de 47 anos, morreu em um acidente na terça-feira, na rodovia BR-476, região de Fluviópolis, interior de São Mateus do Sul. A vítima era motorista de aplicativo e residia em Porto União. Ele acabou se envolvendo em uma colisão com um caminhão com placas de Mato Grosso do Sul. Em Porto União, um ciclista acabou morrendo após cair e ser esmagado pelo rodado de um caminhão com placas de União da Vitória. O acidente ocorreu na terça, na Rua dos Expedicionários, no bairro São Basílio Magno. Um homem foi espancado em plena luz do dia no centro de São João do Triunfo. Imagens de câmera de segurança mostram a vítima sendo abordada e espancada com chutes e socos. O homem foi socorrido por comerciantes que chamaram o SAMU. Ele passou por uma cirurgia na cabeça e seu quadro é estável. Na segunda-feira, bombeiros atenderam a um caso de ferimento por arma de fogo em Mafra. Um rapaz de 26 anos de idade foi encontrado deitado na rua Pioneiro Angelina Fernandes, bairro Mola Flecha, já morto, apresentando ferimentos por arma de fogo na região torácica do lado esquerdo. A vítima foi identificada como Juliano Ribeiro. O principal suspeito de ter cometido o homicídio é o próprio irmão da vítima, que fugiu do local antes da chegada da polícia militar. Alto volume de raios afeta fornecimento de energia em Canoinhas e Três Barras. E ainda, por 4-2, a Câmara de Bela Vista do Toldo mantém mandato de vereador preso. Nós voltamos em 1 minuto. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. A Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo livrou, por 4-2, o vereador preso na terceira fase da Operação Et Pater Filium, Wilson Stelzner. A maioria seguiu o relatório do vereador Giovanni Machado, que basicamente dizia que a ausência do vereador das sessões da Câmara não havia causado prejuízo porque o salário dele havia sido suspenso e seu suplente havia assumido a vaga. Wilson está preso desde julho do ano passado, acusado de participar de um esquema de corrupção que seria liderado pelo prefeito de Bela Vista, Adelmo Alberti. Defensor de Wilson, neste caso específico, o advogado Paulo Glinski destacou na defesa oral a questão de não haver processo transitado em julgado, imperando, portanto, a presunção da inocência. Como já disse anteriormente, não atuo na defesa do processo criminal do vereador Wilson. Mas todos os que estão aqui, todos os que nos acompanham, todos sabem que um processo ele pode ter um resultado, ao final, de condenação ou de absolvição. Qualquer um de nós pode ser processado por qualquer motivo. Qualquer pessoa pode procurar a autoridade policial, procurar o Ministério Público e fazer uma denúncia contra alguém de nós. E isso gera um procedimento. E nesse procedimento nós somos intimados, apresentamos a nossa defesa e ao final tem uma decisão que pode nos condenar ou pode nos absolver. O processo ele é para apurar os fatos, senão não precisaria. Se não condena pela internet, pela rede social, condena nas esquinas, existe o processo para analisar os fatos, coletar as provas e ao final para o julgador proferir uma decisão, que pode ser de condenar ou absolver. Ninguém pode dizer antes de um processo terminar
que é 100% garantido que vai ser condenado, ou que é 100% garantido que vai ser absolvido, porque o processo tem que correr, que a pessoa vai se defender, a acusação vai apresentar suas provas, a defesa vai apresentar suas provas, e ao final o juiz, de maneira imparcial, quero pedir o destaque para essa palavra, para Vossa Excelência, para os internautas, para os senhores vereadores, o juiz tem que ser imparcial. Eu não posso julgar alguém que eu tenha algum problema com aquela pessoa. Como que eu vou julgar alguém que eu tenho uma desavença? O vereador Dinei Berdinaschi, que junto com o colega Osni Stelzner foi o voto vencido, defendeu a cassação do mandato de Wilson. E hoje estamos aqui para cumprir com o regimento da casa, cumprir com a lei, parabenizar o vereador Osni Stelzner pelo seu parecer, condeno o parecer do vereador Rafael Alberti, do vereador Giovanni Machado. Eu acredito assim, que a lei existe para ser cumprida. Isso doa a quem doer. E é nosso dever, como vereador, nosso dever, tirar o nome de Bela Vista do Todo de onde está. Dinei leu trecho do regimento interno que deixa claro que o vereador que não comparecer de 1/3 das sessões legislativas deve ter seu mandato cassado. Mesmo assim, prevaleceu o relatório do vereador Giovanni Machado e Wilson teve o mandato mantido. Essa semana teve o anúncio pelo presidente Bolsonaro do reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores de educação básica. Estados e municípios já haviam se manifestado contra o reajuste, dada a complicada situação fiscal dos municípios. Segundo o secretário de administração aqui de Canoinhas, o Diogo Seidel, o governo federal repassa via Fundeb um valor sobre o qual se retira parte dos salários dos professores. Porém, esse valor não é o suficiente para cobrir toda a folha de pagamento da educação, no caso específico de Canoinhas. Dessa forma, o município tem de empatar dinheiro para cobrir o custo. Agora vai iniciar uma longa discussão aí para ver se os municípios vão incorporar e como que eles podem não incorporar esse aumento ao salário dos professores para manter as contas saudáveis. O município de Porto União acionou o Ministério Público para questionar a Sanepar sobre sucessivas faltas de água em vários bairros da cidade. O Ministério Público instaurou um inquérito civil obrigando a Sanepar a apresentar dentro do prazo de 3 dias um relatório contendo as seguintes informações: os locais afetados e os períodos exatos de interrupção, razões individualizadas de cada interrupção, aviso prévio ou simultâneo sobre a interrupção nas comunidades e o prazo previsto para restabelecimento de todos os pontos interrompidos. O alto volume de raios que caiu na região na noite de quinta-feira deixou pelo menos 7.000 unidades consumidoras da Celesc sem energia elétrica nas cidades de Canoinhas e Três Barras. A interrupção se deu por volta das 8h45 da noite e às 10h30 da noite a energia começou a ser restabelecida aos poucos. Na manhã de sexta-feira ainda havia 95 unidades sem luz. A Celesc restabeleceu o fornecimento de energia totalmente ainda na sexta e justificou aí, que essa sequência de raios prejudicou um monte de equipamentos, inclusive 2 alimentadores da empresa que são bastante fundamentais. Um que abastece Três Barras e outro que abastece a cidade de Canoinhas. E um recado importante aos moradores de Bela Vista do Todo, mais especificamente da área urbana de Bela Vista. Os Correios estão entregando encomendas e correspondências no domicílio dos moradores do centro desde a semana passada. Moradores do interior continuam buscando suas correspondências no posto do centro da cidade. Uma ótima semana a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.